Boa tarde, família Odudua. Boa tarde aos amigos, às amigas da família Odudua. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, hoje é o dia que celebramos a vida com os orixás. Esta casa é a casa dos orixás. Os orixás significam Exu, disciplina, a ordem, a organização. Respeito. Orixá é Oxum, a amabilidade. Orixá é Ogum, trabalho. Orixá é Egbé, a sociedade, a socialização. E Orixá é Obaluayê, saúde mental, emocional, física, material. Orixá é bem-estar. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a todos nós que esta casa é a casa onde nós vivemos aqui para que a gente possa sair melhor do que nós chegamos aqui, porque as energias que reinam nesta casa, elas conseguem contemplar a cada um de nós um caminho para que a gente possa ter uma vida melhor. Hoje, como nós vamos celebrar a vida com os orixás, eu sempre trago um pouco daquilo que nós acreditamos como sendo um caminho para que cada um possa ter uma vida melhor. Muitos aqui são terapeutas, muitos aqui são clientes, pacientes da terapia, muitos aqui usam calmante. Se eu fizer uma pesquisa aqui, quem que toma calmante aqui? Uma porção de pessoas vão levantar a mão, ou as mãos. Com certeza absoluta, não há ninguém aqui, se a gente fizer uma pesquisa, que pelo menos uma pessoa não faz uso de calmante, de um remédio de uso contínuo para os nervos. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, a gente vai achar pessoas que hoje de manhã o seu companheiro, a sua companheira, o seu pai, a sua mãe te chamou de doido, doida hoje de manhã. Ou nós chamamos alguns de doidos ou doidas já hoje de manhã, pelo jeito de ser da pessoa. Seja qual for cada um de nós, precisamos entender que num ambiente como este, seja nesta casa ou qualquer casa dos orixás, é um ambiente que a gente vai para aprender a viver. Porque orixá é a mãe natureza e a mãe natureza são os orixás. E o que eu gostaria de compartilhar, dividir com vocês, é justamente essa questão sobre a natureza. Se nós entendemos o significado da natureza, a vida vai ser melhor para todos nós. E quando eu digo a natureza, eu incluo os seres humanos. Como eu adoro dizer, eu tenho o meu Deus são os seres humanos. Talvez eu seja o único doido que fala isso. Que enxerga o Deus no próximo. Porque quando eu enxergo o pedaço do meu Deus no próximo, eu consigo ter um respeito incondicional pelas pessoas. E isso não se chama amor. Não se chama de querer bem. É o caminho civilizatório para tornar as nossas convivências viáveis. E por que nós precisamos, num ambiente como este, entender o significado da natureza e incluir o ser humano na natureza? Quando você fala da natureza, vamos falar da praia, falam da floresta, falam dos rios, das nascentes, das mudanças climáticas,
Mas as pessoas entendem que a raça humana faz parte da mãe natureza. Da mesma forma que o IBAMA vai fiscalizar o meio ambiente, ele esquece que o ser humano faz parte do meio ambiente. É claro que não temos como fiscalizar os 7 bilhões de pessoas ao redor desse mundo, mas esse mar que está aqui na frente não me perturba. Mas o meu vizinho que põe o som alto me perturba. E eu não tenho como despachar ele desse planeta. Não tem como fazer uma reclamação no IBAMA de que ele está poluindo o meio ambiente, porque quando ele põe o som alto, ele está poluindo o meio ambiente, porque eu não sou obrigado a ficar ouvindo a música dele. Da mesma forma que ele não é obrigado a ouvir a minha música. Quando eu entendo o significado da natureza, a minha vida começa a ser melhor. E no meu entendimento, o único elemento mais desafiador para mim é o ser humano. Se eu poluir o rio, eu vou ficar sem água limpa para beber. E tem uma questão, essa água que eu poluí vai se regenerar. Se eu destruir a floresta vai se regenerar. Em tudo que existe na natureza, o que é mais difícil de se regenerar é a raça humana. A regeneração do ser humano é muito mais difícil. Por quê? Porque a nossa memória está ligada às nossas emoções. As nossas emoções estão ligadas às nossas ações. E as nossas ações nos definem. Eu sou legal até pisar no seu calcanhar. Ou não? Eu sou do bem enquanto não te fizer o mal. E eu sou ótimo enquanto eu não te digo não. Todo mundo me adora, até dizer não para elas, as pessoas. Quando eu digo não para elas, eu já não sou tão legal, porque estou contrariando os princípios, os interesses individuais das pessoas. Por quê? Porque a natureza humana se faz deste jeito. O sujeito que não gosta de ouvir não de mim, não tem nada de errado com ele. Porque isso faz parte da composição da genética do ser humano, não sabe ouvir não. O sujeito que tem raiva de mim, também não tem culpa. Porque a natureza humana é deste jeito. Porque quando corta uma árvore, ela sangra. Quando arranca uma grama do chão, ela também chora. A natureza humana tende a reclamar, a reagir a qualquer tipo de sofrimento. Como nós, o povo dos orixás, somos devotos da natureza, o que nós aprendemos? Que é o que a gente veio em busca hoje. O que nós viemos buscar aqui hoje não é um Deus que vai nos salvar. Se você está em busca de um Deus que vai te salvar, você não vai encontrar Ele aqui, porque Ele não habita aqui. Mas se você busca o jeito de ser que vai lhe salvar, você encontra aqui. Se você entende que aqui você vem para enjaular os leões, as cobras, crocodilos, os dragões que estão dentro de você, aí você encontra aqui. E precisa ter um entendimento. Orixá é a natureza. Quando eu entendo que orixá é natureza, o que eu faço? Bom, vamos fazer uma análise. A natureza animal tem o reino animal. Você tem os seus cachorros, os seus gatos, que muitas vezes você ama mais do que o seu vizinho. E muitas vezes você dá mais carinho para eles do que o seu namorado ou a sua namorada. Não é? E chega ao ponto do sujeito ficar com ciúmes do cachorro ou do gato. Será que é um exagero meu? Acontece.
Não é ciúmes de quem ligou para a mulher, para o marido, não. É os ciúmes do bicho. Porque aquele bicho ocupou uma função que o ser humano deveria ocupar. Mas a gente deixa isso acontecer porque a nossa racionalidade nem sempre é imparcial ou é inteligível. Pois bem, isso tem uma lógica, porque os animais fazem parte da natureza e interagem conosco. E desenvolvemos um sentimento. Aí você vai para o seu jardim, se você mandar alguém limpar seu jardim e cortar a sua planta preferida, não é? Ou uma orquídea bonita, você virá uma onça. Como se essa orquídea não fosse renascer, não fosse rediminar. Você fica bravo. Ou seja, as plantas do seu jardim têm uma importância, muitas vezes, mais do que as pessoas. Ah, não. Existem brigas de vizinhança por conta da latida dos cachorros. As pessoas se batem, se matam, porque o cachorro está latindo. Que culpa um ser humano tem? Porque o cachorro late. É um paradoxo, é uma contradição. Nós adoramos os pets, adoramos os cachorros, até não gritarem. Se o cachorro do meu vizinho gritar, eu posso levar ele à justiça, eu posso reclamar no condomínio, e eu posso até, se eu for uma pessoa violenta, sair na tapa com meu vizinho porque o cachorro está latindo. Eu não vou fazer diagnóstico de uma atitude dessa. Porque se eu fizer o diagnóstico, alguns aqui vão achar ruim comigo. Porque tem uma porção de gente que já reclamou porque o cachorro está latindo. E a culpa da latida do cachorro é o dono do cachorro. Como se ele tivesse a capacidade de chegar para o cachorro e falar assim, para de latir. Olha só o mundo que nós vivemos. Esse mundo da irracionalidade em relação à natureza é a base das confusões que nós vivemos. Então, em relação aos animais, é isso. Em relação ao nosso jardim, é isso. Aí vem a sua casa. A sua casa é um elemento físico. O seu lar é um elemento físico, mas faz parte da natureza. Extraímos o cimento da natureza, extraímos o barro da natureza, extraímos o suor do ser humano que vai construir a sua casa da mãe natureza. E a sua casa vira ponto de discórdia. O casal que vive na casa vão brigar por qualquer besteira. E muitas vezes a casa vira um ringue. Vira um ambiente de luta livre. Aí eu pergunto a vocês, o que está errado na casa? Ou o que está errado nas pessoas, em nós? E, para piorar, vira normal. Vivemos uma era que o distúrbio mental e emocional se normalizou. É normal ser uma pessoa desagradável, é normal ser uma pessoa indesejável, é normal ser uma pessoa intragável e é normal ser uma pessoa chata. Aliás, as pessoas fazem especialização sobre isso. Elas têm prazer em serem desagradáveis, inoportunas. Isso dentro da casa delas. A minha casa, o meu lar, faz parte do meu mundo, da minha natureza. Aí, dentro da minha
filosofia de vida, que são os orixás, quando eu olho para a minha casa, sabe o que eu olho? Eu penso como um beija-flor. Eu vou pensar como uma águia. Eu vou pensar como um passarinho que vai construir um ninho. O passarinho, ele constrói o ninho dele com uma perfeição para ele ter até conforto climático. Ele é engenheiro, que ele constrói a casa dele para ele ter conforto climático, para ele ter conforto dentro da casa dele, do ninho dele, para ele acomodar os filhotes, a família. Ele constrói o ninho dele no ambiente propício. A gente não sabe até que ponto que eles vivem em harmonia, mas tudo que nos parece é que eles vivem em harmonia. E cada um respeita o outro. Nenhum passarinho tenta construir o seu ninho em cima do ninho do outro. E nenhum vai invadir a casa do outro. Nós não. Nós vamos invadir a casa alheia, nós vamos invadir a vida alheia. Tanto que nós invadimos a vida alheia, que nós damos até palpite na cor do cabelo das pessoas, no estilo do corte do cabelo, na cor do carro, no peso corporal do sujeito. Nós se incomodamos com o peso corporal do nosso vizinho. Nossa, ele deu uma engordadinha, né? Por quê? Porque a nossa natureza negligencia o óbvio, que é cada elemento da natureza cuidar de si próprio. Quando eu vejo uma águia, a águia não tem a pretensão de voar na altitude de um beija-flor. E nem um beija-flor tem a pretensão de voar na altitude de uma águia. Mas quando você olha para o ser humano, ele tem essa pretensão. Ele quer viver a vida que não é a dele. E nós que lidamos com as pessoas, a primeira coisa que você faz é chamar o sujeito para a realidade. Como que eu faço você aceitar a sua realidade? Esse é o meu trabalho. Como que eu faço um ser humano aceitar quem ele é? Se eu contesto o que o outro é, inevitavelmente eu vou contestar quem eu sou. A gente vive no mundo que é problema porque é preto, é problema porque é mulher, é problema porque é homem, é problema porque é gay, tudo é problema. Por que tudo vira problema? Porque a essência humana perdeu a noção básica da sua proposta, que é viver a sua natureza. O que o Orixá diz? Tudo que o ser humano precisa, absolutamente tudo, está na natureza. Quando as pessoas conversam comigo, eu olho. Sabe a última palavra que eu falo para todo mundo? É fácil. É fácil. O que é difícil é quem está numa fase terminal. Esse sim é difícil, que quer viver e não tem como estender o seu visto, a sua permanência na Terra. Esse, conforme a sua trajetória, é difícil, porque a maioria não se preparou para morrer, porque não se preparou para viver. Como não se preparou para viver, não vai se preparar para morrer, que é natural morrer, como é natural viver. Mas muita gente passou e está passando pela vida, não está vivendo. Quando você vive, quando chega a sua hora, você morre em paz. Você não vai morrer gostoso, porque ninguém quer morrer, mas você morre em paz.
E porque você entende que isso faz parte da sua natureza e é assim que é a vida. Da mesma forma que as conquistas, as perdas, o bem e o mal fazem parte da vida humana. E qual é a nossa mensagem com os orixás? O ser humano, ele faz parte da composição da natureza. Da mesma forma que todo mundo se preocupa em salvar o planeta e não quer usar sacola de plástico porque não é biodegradável, tá? Ele tem que entender que o vizinho dele, que o cachorro vai latir, faz parte da natureza. E o cachorro que late faz parte da natureza. Quem não gosta de mim faz parte da natureza. E quem me ama também faz parte da natureza. O que o Orixá nos diz? Tudo é natural, tudo é normal. A pessoa me chega, fulano não gosta de mim. Onde está escrito que a pessoa tem que gostar de você? O problema é seu, falta de autoestima. Porque se alguém te dizer, eu não gosto de você, você deveria celebrar. É um chato a menos no meu caminho. Deveria celebrar, não é? É uma pessoa honesta que eu não tenho que me iludir com essa pessoa. É melhor uma pessoa que me diga que não gosta de mim, que não me aguenta, não me suporta, do que uma pessoa que vai sorrir para mim e depois virar as costas e falar, que homem chato. Seja qual for, os dois fazem parte da natureza, o falso e o verdadeiro. Nós que cultuamos os orixás, incluímos os seres humanos, o seu jeito de ser, como parte da mãe natureza. Por isso que no Ifá nós aprendemos o quê? Não julgue. E a pior coisa que um ser humano pode ter que viver é viver sem julgar. Porque julgar é instintivo, é automático, faz parte do nosso vício. É a nossa cracolândia. Somos todos viciados em julgar. Porque para julgar, não precisa ser bom. É só abrir a boca. Todo mundo é bom julgador. Isso faz parte. Não existe um critério inteligente para você julgar uma pessoa. Eu acostumo dizer que você olha um buquê de flores, um arranjo desse, você não consegue aplaudir porque você não gostou do cara que fez esse arranjo. Muita gente é incapaz de aplaudir esse arranjo simplesmente porque detesta o sujeito que fez. Esse é o nosso mundo. Olha a aberração da mente humana, onde ele detesta uma pessoa, tem antipatia pela pessoa e é incapaz de aplaudir o bem feito da pessoa. Esse é o nosso mundo. Que não é contradição. E a gente olha isso que não é uma coisa bonita, é uma coisa magnífica. Mas como eu não gosto do sujeito que fez, eu não vou dizer que é uma coisa bonita. Eu até posso falar, a natureza é linda, é? Certo? Para não ficar muito feio, eu vou elogiar a natureza, mas não vou elogiar a criatividade do sujeito que fez esse mosaico de cores. Só que quando eu entendo que esse sujeito que fez isso faz parte da mãe natureza, eu vou elogiar mesmo não gostando dele, tendo antipatia dele. Por quê? Porque a minha essência precisa reconhecer aquilo que é óbvio. E quando eu nego o que é óbvio, eu nego para mim o direito de viver o óbvio. Esse é o grande problema. Muita gente que a gente cuida dessas pessoas porque elas são incapazes de viver o óbvio. São incapazes de se permitir a serem felizes.
Aí todo mundo reza que Deus me faça ser feliz. O dia que eu me convencer que o Deus faz o ser humano ser feliz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou patentear isso. Porque a gente resolveria o problema da raça humana. Aí vamos tirar todo o gardenal que o sujeito toma. Todo o calmante que as pessoas tomam, vamos tirar. Porque a gente só vai orar para o Deus e todo mundo vai ser feliz. Não, o Deus não faz ninguém ser feliz. Para mim, não. Para minha crença, não. O que faz o ser humano ser feliz é a sua competência, é a sua capacidade, é a sua habilidade, é o seu equilíbrio de extrair graça em cada momento da sua vida. Se você ainda acredita que rezando para Deus, chamando Deus, você vai ser feliz, você vai ser eternamente uma pessoa infeliz. Por um simples motivo que está ao alcance de todos nós, a natureza. Tudo que você vai ter na sua vida e tudo que você precisa na sua vida é estar aqui nesse planeta Terra. Está aqui na natureza. E para isso, o que eu digo para todo mundo, não confunda a satisfação com felicidade. São duas coisas distintas. O meu carro me faz ficar satisfeito. Ele não vai me trazer felicidade. Porque o dia que eu ficar sem carro, eu vou ser infeliz. É isso? O casal se separa. Acabou com minha felicidade. Só que ele e ela não casaram virgem, é? Mas a separação acabou com a felicidade dele ou dela. O mau uso das palavras. Olha a atribuição de uma responsabilidade de dizer para um ser humano que acabou com o seu direito de ser feliz. Está certo que a gente tem que tirar tudo da natureza, mas também não precisa tirar a desgraça também. Vamos tirar tudo da natureza, mas a gente não precisa extrair, garimpar a desgraça da natureza. Os sacerdotes aqui, o que a gente trabalha? A gente trabalha curando, tentando curar as pessoas de tanto extrair desgraça da natureza. Você vai responsabilizar uma pessoa pela sua infelicidade. Se você chegar para mim e falar, babá, eu me separei, eu briguei com meu companheiro, com minha companheira, estou triste, estou chateado, parabéns, faz sentido. Agora, desgraçou com sua vida? Não me diga isso. Eu não aceito isso. Por que eu não posso aceitar isso? Porque é muita dívida para colocar nas costas do próximo. É injusto, é uma perversidade dizer que alguém destruiu a sua felicidade. Porque a felicidade é processo manual, artesanal, que cada um tem que extrair da mãe natureza. Isso independe do que você tem. Porque se a gente for associar a felicidade humana ao amor, todas as pessoas casadas e apaixonadas não deveriam ter depressão. Ou não? Se a gente for associar progresso profissional, econômico, à felicidade, todas as pessoas bem-sucedidas, prósperas, não deveriam tomar calmante, não deveriam fazer terapia, não deveriam ter depressão. Então, essa tese também não procede. Se você for associar a felicidade e a saúde, todos nós sarados, não teríamos momento de depressão, de angústia, de tristeza. Isso também não procede. Afinal das contas, como é que a gente vai definir a natureza humana onde a infelicidade e a felicidade é um processo de terceirização,
ou de garimpeiro. Eu tenho que achar da onde e quem é a causa da minha infelicidade. A causa da minha infelicidade sou eu. Às vezes é um problema orgânico, às vezes é um problema de mau entendimento, de problema de distorções da realidade. Porque a nossa sociedade, não é, no coletivo, não cria o ser humano para ser feliz. Porque o que é ensinado? Você tem que se dar bem na vida. Aí, o parâmetro para te julgar sempre é algo acima daquilo que seria ideal para você. É ideal todo mundo ser rico igual Silvio Santos em dinheiro? Não. Não é ideal. E não pode ser ideal. É ideal todo mundo ter casa no Jardim Europa, em São Paulo? Também não. Mas esse é o critério generalista. E quando você adota um critério generalista, você começa a ser uma pessoa infeliz, porque você é incapaz de extrair da sua natureza as verdades que lhe cabem. Você não consegue ser você. Você virá um dublê da sua sociedade. Porque a sua sociedade te ensinou a ser um dublê dela. Porque a sociedade cria um padrão e vira um padrão geral. Se você não for daquele jeito, sua vida não está boa. E como a cabeça não é a melhor coisa, o sujeito começa a ficar ruim. Porque esse sujeito, ele é incapaz de enxergar na natureza dele, à sua volta, a razão do seu bem-estar. Aí você vai se deparar, tá bom, não estou nem falando da depressão, estou falando da tristeza. São duas coisas distintas. O depressivo é uma doença, a depressão é uma doença. Tá? Depressão é uma doença, é uma enfermidade. A tristeza não é doença, é posicionamento sobre a vida. Tá? Se você pegar uma pessoa que teve uma experiência trágica, qualquer sentimento que essa pessoa tiver é legítimo. É normal. Você pode chamar de depressão, da angústia, da tristeza. Você pode chamar o nome que for. É normal, porque a pessoa teve uma experiência horrível e ela desenvolveu uma reação que vai fazer com que essa pessoa não esteja bem. Isso é natural. Agora, você pega uma pessoa que não é depressiva, mas ela diz que ela é infeliz porque ela não conseguiu comprar o carro que ela está sonhando, não conseguiu ficar com o cara ou a mulher que está idealizando, ou não consegue ter a vida que a pessoa está idealizando. Aí é uma pessoa doente também. E uma pessoa dessa, você nunca vai conseguir curar. Porque é um sentimento fictício. Então, existe tristeza que são sentimento fictício, não é real. Não é real, está atrelado a alguma falha ou alguma falta. E o que o Orixá nos ensina? Que o ser humano, ele tem tudo na natureza, absolutamente tudo. Se você é uma pessoa solteira e quiser namorar, tem um homem ou uma mulher na natureza para você, ou não tem? São 7 bilhões de pessoas. Você vai achar algo. Não é verdade? E não precisa ir para o fundo do mar para arrumar um namorado ou uma namorada. Se você desejar um emprego, você vai procurar onde? No planeta Terra. Se você quer comprar uma casa, você vai comprar onde? No planeta Terra.
Se você quiser se curar, você vai no médico, você vai no terapeuta, você vai na farmácia, a natureza te responde, te dá. Se você quiser dinheiro, você vai trabalhar. O ser humano te dá trabalho, ele te paga e você prospera. A natureza te responde. Se você estiver solitário, você quer uma companhia, você procura um amigo, você procura uma amiga, você recebe um abraço, você recebe um carinho, você tem alguém ao seu lado. Gente, eu fico perplexo como o ser humano faz a subutilização da natureza. Como ele não consegue entender uma lição simplória, uma lição óbvia, de que tudo que nos aflige é estar aqui no planeta Terra, nas palmas das nossas mãos. É por isso que eu digo para vocês, temos que tomar muito cuidado com religião. Porque qual é a desgraça da religião? Com todo o respeito a todos os religiosos do mundo. A religião tenta revender para você o óbvio. A religião vai tentar vender para o ser humano o óbvio, aquilo que ele já tem. O que religião te vende? Que não seja óbvio. Se você fizer promessa para o Santo Antônio, vai te arrumar alguém aqui no planeta Terra, não é verdade? Ele não vai te arrumar um anjo ou uma anja. Vai te arrumar alguém aqui na Terra. Óbvio. Se você fizer uma promessa para ter dinheiro, o ser humano que vai te pagar. O Deus não acredita dinheiro na conta das pessoas. O orixá não acredita dinheiro na conta das pessoas. Ou será que é equívoco meu? Então, para nós, o povo dos orixás, a natureza representa os recursos capazes de melhorarem as nossas vidas, porque nós fazemos parte da natureza e a constituição física, mental, emocional, espiritual e material do ser humano depende da natureza. Se você não entender isso, você nunca vai conseguir sobreviver. Aí, quando as pessoas me chegam e eu percebo que o sujeito é chato, eu começo a dizer, vamos lá. Vamos lá. Aquele seu colega lá, que você não gosta, não tem como não trabalhar com ele, não. Você tem que aprender a se adaptar ao chato. Você só pode fugir de um chato quando é uma relação íntima. Aí você foge. Você arruma outro chato ou menos chato. Porque isso é uma determinação pessoal. Agora, gente me chega, babá, eu vou pedir demissão do meu emprego porque eu não aguento o meu colega. Para mim, o problema não é seu colega, é você. Que garantia que você tem que lá na outra empresa o seu colega não vai ser pior? O ser humano, ele precisa aprender a conviver com a natureza humana. Não adianta a gente chegar a apreciar o mar, a floresta, apreciar o papagaio, beija-flor. Não adianta apreciar o seu cachorrinho, que você gasta uma fortuna para cuidar dele, o seu gato. Não adianta apreciar a sua casa. Precisamos aprender a apreciar o próximo. E esse é o nosso maior problema. Nós esquecemos que o próximo é o provedor, as pessoas são as provedoras de tudo que a gente precisa nesta vida. O Deus, vamos lá, eu não posso deixar de falar de Deus, porque a maioria das pessoas tem fetiche com Ele. Não é?
ter uma adoração, uma paixão incondicional pelo Deus, não é? Eu amo Deus. Eu nunca vou falar isso. Eu quero amar a humanidade. Porque é muito fácil dizer que você ama Deus. Duro, difícil, é dizer que você aguenta, respeita, aceita, tolera o seu próximo, que ele vai desafiar as suas personalidades, seu caráter, seu temperamento, sua ética e seu moral. O Deus não desafia o meu moral. O Deus não desafia a minha ética. O Deus não desafia a minha paciência. Ele não desafia absolutamente dentro de mim. Ele não. Porque se eu acreditar que Ele que me fez, entende? Eu já entendo que a culpa é dele de dizer que Ele me fez. Então, tudo bem. Ele vai entender melhor. Então, esse raciocínio dentro da Xé, de nós que cultuamos os orixás, que a gente precisa enxergar os deuses, as energias boas nas pessoas. É isso que vai levar ao respeito. É isso que vai levar às energias atrativas. Eu acostumo falar para meus clientes, você tem duas formas de fazer na vida. Ou você vai abrir a porta com um sorriso, ou você fecha a porta com cara feia. Você escolhe. O sorriso, o respeito, o carinho, a ternura, destrava qualquer acesso. A ignorância cria trava inviolável, que você não consegue adentrar. Então, para um resumo, nós estamos aqui nesta casa, que é a casa dos orixás. E para quem não sabe muito bem, ou para nós que sabemos, vamos lembrar que a casa dos orixás é uma casa que representa a unidade de todas as forças da mãe natureza. A água, o ar, o fogo, as plantas, os animais e os seres humanos. Não me diga que o ser humano se exclui dessa complexidade do ecossistema. Aliás, para mim, como ser humano, no ecossistema, o mais importante ainda é o ser humano. Se eu amparar o grama do meu jardim, rebrota. Rebrota, replanta. Mas tem coisas que eu vou fazer com esse Senhor que acabou. Eu não consigo mais recuperar. Pela natureza dele. Quando eu entendo isso, eu trato ele melhor do que qualquer coisa. Porque as plantas me fazem sobreviver, mas elas têm uma capacidade inimaginável de se regenerar. Mas o meu sustento é o homem. O Deus opera através das mãos dos seres humanos. O Deus age através da inteligência humana. O Deus existe através das ações humanas, inclusive os milagres da vida. Não existe nada nesta vida onde nós não precisamos do próximo. Muitos aqui vão fazer oferenda para Oxum, a deusa do amor. Porque todo mundo, na carência, lembra de Oxum. Não é, sacerdotes? A gente ouve muito isso, não é?
Oxum não é o orixá que tem agência matrimonial. Mas consegue prover para você amabilidade. A gente fala a palavra sedução. Se você for traduzir a palavra sedução, como é que você traduziria? É o jeito de atrair os outros. Não. Sabe o que é sedução? A ausência da agressão. Sedução se resume à ausência da agressão, à ausência da chatice, à ausência de ser uma pessoa, de não ser uma pessoa incômoda, desagradável. Porque a gente fala, está seduzindo, está dando presente. Não, é porque não está dando porrada, não está xingando, não está maltratando. A gente seduz as pessoas porque a gente não maltrata elas. Isso que é sedução. A sedução tira um caráter, uma postura agradável do ser humano. Torna o ser humano atraente. E o que torna uma pessoa atraente? Uma pessoa agradável, que não enche o saco. Uma pessoa que te convence de que ela é ótima. Pode não ser ótima, mas como ela escondeu, está escondendo o lado perverso, o lado oculto, sabe que a pessoa é legal. E é mesmo porque ela não fez nada de errado. Não fez nada que seja negativo. Então é uma pessoa legal. Até fazer errado. Então, pessoal, precisamos sempre lembrar que as nossas devoções, ela não se pode se amparar na perspectiva da nossa relação com Deus, com algo superior. A pessoa fala, a minha relação é com Deus, o Deus está vendo. Não, a minha relação é com ela que está vendo. É Ele que está vendo, não é o Deus que está vendo. Porque quando o Deus vê, Ele sabe que Ele me fez com defeito. Ele vai me dar bônus. E se Ele não me der bônus, sinto muito. É o que Ele fez. Agora, as pessoas, elas não vão entender que o Deus me fez desse jeito. Eu aprendi, eu luto na minha vida para tentar aceitar as pessoas tal como elas são. Talvez o que me difere da maioria das pessoas é que eu sou uma pessoa que não me preocupo em julgar. Só em casos extremos, e quando eu me flagro julgando, eu dou marcha ré. Eu não quero conviver com uma pessoa que eu tenho que julgar. É melhor. Porque quando você julga, o que vem em seguida? A sentença. A punição. Você começa a desgostar da pessoa. Começa a se implicar com a pessoa. Você começa a puxar para fora o seu lado pior. E nós que somos devotos dos orixás, nós temos que entender que a nossa proposta de vida é tirar o melhor das pessoas. Tirar o melhor que as pessoas têm. E a gente só consegue tirar o melhor das pessoas quando nós somos capazes de domar dentro de nós os leões, os leopardos, crocodilos, cobras, tigres, serpentes que habitam dentro de nós. Pessoal, aqui nesta casa, as nossas buscas são incessantes. A gente vem aqui para potencializar as nossas energias atrativas. Se você cultua os orixás e você chega num lugar e você não é acolhido, você é muito ruim. Se você cultua os orixás, chega num lugar,
você não é número 1, a pessoa mais desejável, você é muito ruim. Não está cultuando os orixás. Nós que determinamos como que o mundo vai nos tratar. Muita gente não entende isso. Eu não faço questão que você goste de mim. Nem espero isso. E eu não tenho preocupações em falar isso. Porque as pessoas não são obrigadas a gostar da gente. Mas eu sou obrigado a lhe fazer me respeitar. E caso eu percebo que você não é capaz disso, eu te ponho você no seu lugar. Eu não preciso de amor de ninguém. Respeito, sim. Porque respeito é a única coisa que consegue criar liga nas relações entre as pessoas. Pode ser com o pai, a mãe, o filho, companheiro, companheira, vizinhos. O respeito é o caminho do progresso, é o caminho do amor, é o caminho da liga que vai manter a raça humana em harmonia. Na tão sonhada paz, porque o respeito leva à tolerância. O respeito leva a gente a aceitar as coisas, as pessoas, tal como elas são. Eu não digo que você não seja uma pessoa chata. Eu não sendo, estou satisfeito. Eu ensino as pessoas a não serem chatas, inconvenientes. Mas o meu desafio é que eu não seja. Esse é o meu desafio, porque eu posso fazer por mim, e é isso que eu acredito. Não para que as pessoas gostem de mim, para que eu não seja uma pessoa que é incapaz de conquistar o mínimo das pessoas. O respeito é o princípio da atratividade. O respeito é o magnetismo que abre o canal do progresso do ser humano. É o que abre o canal do amor. As moças me contam, eu até tiro o sarro delas. Babá, eu conheci um cara bacana. Pô, que legal. Ele me abriu a porta do carro. Isso aí é uma história que eu não aguento. E elas me contam, tudo orgulhosamente, que o sujeito abriu a porta do carro. Aí eu penso, eu não sou tão romântico, né? Porque olha, descer do carro, dar a volta para abrir a porta para a mulher. Pô, o cara é campeão, né? Esse aí é do bom. Melhor do que eu, com certeza. Aí eu falo para elas, você me desculpa, esse não te serve. Olha a cara dessa moça. Ela ficou, ela até levantou a cara, a cabeça assim. Sério, ela reagiu. Esse não te serve. Por que não? Porque o dia que ele tiver ruim, sem saco para descer para ali abrir a porta, acabou. É verdade. A gente acha que as relações são direitos adquiridos. E o dia que o cara não for abrir a porta para você, você vai começar a jogar defeito no cara. O cara nunca mais vai ter o direito de não descer para não te abrir a porta. Por isso que ele não te serve. Eu cansei de ouvir as pessoas falarem, parou de fazer tal coisa para mim. É normal, ele é um ser humano. Não é fábrica de tijolo. Não é padaria que coloca a massa na forma e sai tudo em série. E é muito difícil quando você orienta as pessoas e tem que falar o óbvio para as pessoas. Tanto que eu falo para o casal, uma pessoa me chega, começa a reclamar do marido, da mulher, eu falo, para eu conversar com você sobre o seu casamento, só se você quiser mudar. Se você quiser separar, eu converso com você. Se não quiser separar, volta para sua mulher, volta para seu marido, vão se entender e acabou.
Vai ficar reclamando do quê? Por quê? Porque, infelizmente, faz parte da natureza humana reclamar. Da mesma forma que faz parte da natureza humana o vendaval derrubar uma árvore. Você tem dois tipos de árvore. As mais frágeis, que têm raízes rasas. Qualquer vendaval cai. As que têm raízes mais profundas resistem mais. Tem árvores centenárias. O ser humano é igual. Tem pessoas que por qualquer coisa virão um escândalo, virão um inferno, virão um transtorno. Porque a capacidade de tolerância é mínima, é rasa. Isso acaba comprometendo o progresso. Se você observar, seja na sua vida ou na vida de alguém, e as coisas não estão prosperando como deveriam prosperar, está na hora de a gente pensar como é que a gente trata a natureza. A natureza através do ser humano. Se qualquer um fizer essa lição, você consegue se dar melhor. O que faz as pessoas não permanecerem no emprego? Intolerância. O que faz as pessoas não permanecerem e ter uma relação longeva? Intolerância. Problema emocional. Porque a gente acha que problema emocional é ter depressão. Não. Problema emocional não é só depressão ou tristeza. O temperamento da gente, a incapacidade que nós temos de extrair da natureza aquilo que nos interessa, aquilo que é capaz de nos fazer progredir nas relações, é isso. É por isso que a gente cultua a uri da gente. Para que esse uri não vira ovo mexido. Que não seja igual um carro desgovernado. Que não dê 5 minutos e desfazer um monte de coisas. Que a gente possa ter a serenidade de nós administrarmos as nossas vidas, para que os sonhos que nós temos possam serem alcançados. Por incrível que pareça, eu como sacerdote e outros sacerdotes aqui, eu vou fazer uma conta matemática para vocês. Isso vai chocar vocês que não são sacerdotes. O nosso trabalho é 5% espiritual, 95% é a administração da cabeça das pessoas. Se algum orientador dizer o contrário, está errado. 5% é espiritual. 95% é tentar convencer as pessoas, ensinar as pessoas, de que a vida tem que ser normal. Existe um limite tolerável, que a gente tem que aprender a tolerar, temos que aprender a superar, temos que aprender a respeitar, como sendo parte da natureza humana. Se você não quer ter um cachorro que late, não pode ter cachorro, porque o cachorro vai latir. Se você não quiser ter alguém do seu lado que enche o saco de vez em quando, ou que vai errar, ou vai te irritar, vai ter que ficar sozinho. Tanto que eu gosto de tirar sarro, que eu falo assim, se qualquer mulher casar com Jesus Cristo, vai brigar com ele. Vai se irritar que ele é passivo demais. A qualidade dele virou defeito dele. E se qualquer homem casar com Virgem Maria, vai se irritar porque ela não teve experiência suficiente. A qualidade dela virá defeito dela. E como que a gente faz? É fato que não tem como satisfazer os seres humanos. Eu entendo isso. Mas nós, na condição de sujeitos que buscam nos orixás uma qualidade de vida melhor, temos que entender que a nossa devoção são as relações. E qualquer um que queira se dar bem na vida, melhore as suas relações com as pessoas. Se você melhorar as suas relações com as pessoas, você vai se dar bem. O chefe, ele vai gostar melhor, vai dar preferência para um subordinado
que respeite as regras, as normas, que não causa. A gente vive num mundo que as pessoas se matam pela demarcação da vaga dentro do condomínio. Essa é a raça humana com as quais a gente lida. Se pega uma tapa, vagas demarcadas, numeradas, suficientes para todo mundo. O sujeito está andando na rua, você vira e xinga a pessoa. Esse é o mundo que a gente vive, onde a falta de respeito para o ecossistema através do ser humano está fazendo com que as pessoas não consigam entender que, na natureza, os seres humanos merecem até mais respeito do que as árvores. Porque as árvores vão regenerar. Nós vamos sofrer a consequência natural delas. Vão se recompor. E os seres humanos? Existe uma invenção de valores. O mais preocupante no ecossistema é a raça humana, ao meu ver. Como eu não sou político, através de votos, e tenho que falar palavras bonitas, não é? Eu posso falar isso para as pessoas. Tem países, cidades que plantam milhões de árvores. É fácil plantar milhões de árvores. É fácil. Difícil é fazer com que uma geração inteira tenha a oportunidade de ter uma vida digna. Isso é fácil, gente. Fazer uma campanha, plantar árvore. Eles fazem isso. Você pegar de graça no jardim botânico. Agora, fazer uma geração ter uma vida digna, um futuro promissor, é muito mais difícil. É fácil, sim, limpar o rio. Difícil é fazer com que uma massa inteira consiga ter uma sobrevivência digna. É nisso que a gente tem que pensar. A gente tem um compromisso com as pessoas, porque o progresso, a prosperidade, o amor, a saúde, o bem-estar que nós desejamos, felizmente ou infelizmente, vai vir das mãos das outras pessoas. Eu não conheço outro jeito. Eu não vou entrar no mérito de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente vai ter discordância. Para mim, eu vou discordar em muitas coisas, vocês comigo. Eu não vou entrar nisso porque é uma questão muito complexa. Porque, para mim, o Deus é mais fácil de eu lidar. Agora, do outro jeito, com os homens, não. Então, pessoal, para resumir e finalizar, o nosso objetivo hoje é justamente fazer essa celebração espiritual para que as nossas relações com o planeta Terra e, sobretudo, com as pessoas, que nos possibilite que a gente possa extrair da mãe natureza tudo aquilo que nós precisamos. E, sobretudo, que cada um possa ter a competência, a criatividade, a inteligência, a habilidade de tirar das pessoas as melhores coisas que elas têm para nos oferecerem. Se eu quiser promoção do meu emprego, é o meu chefe que vai assinar. Se o Deus que vai fazer ele assinar, eu não sei. Mas quem vai assinar, a assinatura que eu vou ver vai ser ele. Esse milagre, o Deus vai ter que fazer por ele. Se alguém vai passar por uma cirurgia, tá? O milagre de Deus vai passar pela mão do cirurgião. O dia que a religião substituir as intervenções humanas, está na hora de fechar todos os hospitais, está na hora de fechar toda a delegacia, está na hora de fechar todas as cadeias, está na hora de fechar todos os bancos, está na hora do ser humano parar de fazer nada, tudo na vida. Porque a gente não tem como tirar dos seres humanos o direito de ser. Por mais que a gente acredite no Deus,
O Deus próximo, imediato, é o homem. E tudo que a gente faz a nível espiritual, dentro de orixá, é conquistar os seres humanos. Eu confesso a vocês, isso abre todas as portas para a gente. Lembrar e saber que o ser humano que faz toda a diferença. E isso é uma mantra que temos que cantar diariamente nas nossas vidas, porque nós precisamos das pessoas. São elas que vão nos salvar. Se eu cair duro aqui, você vai falar, ai, Deus me ajude, mas você não vai deixar de chamar 192. É 190. Primeira coisa que vai falar depois de falar Deus, ou antes de falar de Deus, tem algum médico aí? Ou não? Porque o Deus já fez o médico. Ele já deu sabedoria sobre a medicina, sobre a cura. Não tem por que tanto importunar ele, não. Vamos aproveitar a natureza através dos seres humanos. É isso que eu acredito dentro da Xé. É isso que a gente faz quando se faz ebó. É isso que você faz com iniciações. É isso que você faz com bori. É isso que você faz num dia como hoje. Poder confraternizar a vida com o próximo. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. E que os orixás, tá? E o Deus, caso seja esse o seu entendimento, que possa nos permitir que a gente possa ter a inteligência e a bênção de tirar o melhor que as pessoas têm para nos oferecer. É isso que eu acredito e creio que é isso que os orixás nos pregam, nos ensinam como caminho. Axé para todos nós e vamos fazer essa celebração.